estava difícil, apesar do Flamengo ter criado muitas chances, então é o cara que encontra o novo ali. E o fato dos dois estarem em campo também permitia que Bruno Henrique e Luiz Araújo, por exemplo, estivessem no banco. Claro, o Bruno Henrique mais porque o Juninho começou como titular. Mas aí você também, a volta dos jogadores titulares do Flamengo, isso eu sempre digo, faz com que o banco seja um banco mais poderoso ainda, né? É sempre um banco poderoso o banco do Flamengo, mas se a gente pegar a segunda metade da temporada passada, a gente vai lembrar, né, de um Flamengo que tinha sempre um time muito forte, que começava o jogo, mas não tinha um banco tão forte, porque eram um banco poderoso o banco do Flamengo, mas se a gente pegar a segunda metade da temporada passada, a gente vai lembrar, né, de um Flamengo que tinha sempre um time muito forte, que começava o jogo, mas não tinha um banco tão forte, porque eram tantas lesões, tantas ausências, que o banco nem era tão forte quanto deveria ser. Com a volta de Gerson e Arrascaeta, o Flamengo pode se dar o luxo de tirar do banco de reservas jogadores como Bruno Henrique, Luiz Araújo, e eles acabaram fazendo aí a jogada do segundo gol. Mas uma vitória absolutamente justa por aquilo que o Flamengo produziu. Pois é, o Mário Marra, quando você pensa nesse meio campo do Flamengo, você olha Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, esse é o meio campo ideal do Flamengo e é assim que veremos nos principais jogos do Flamengo nessa temporada? Tem sido no início, mas eu tenho mesmo, primeiramente, boa noite, Marcelo, Jean, Vitor, Gustavo Zupac e também os seus esportes. Tem sido assim, mas eu não consigo achar que é uma cadeira cativa, não. Eu acho que eu entendo o De La Cruz como atualmente um jogador que precisa provar mais. Vejo o Pulgar como um jogador acima da média, o Gerson fazendo diversas funções e fazendo bem diversas funções. O Arrascaeta é um jogador que não precisa ficar aqui falando muito, né? E o gol, concordo com o Jean, o gol é incrível, né? De qualidade, um jogador que tem tanto recurso que ele pode pensar algo que os outros não tiveram a menor capacidade de imaginar e ele fazer aquilo parecer muito simples. E nesse caso, só ressaltar, né, roubando a bola. Sim, esse é um ponto especial. É um absurdo fazendo também, algo né? que não é muito comum. Talvez é até mais surpreendente do que a genialidade do gol, da maneira que ele fez o gol. Não, isso é mais surpreendente. Mas então, Marcelo, eu não sei se esse vai ser o meio campo da temporada. E aí vai uma dúvida em relação ao De La Cruz. Porque com o Gerson você pode contar em qualquer situação. De um tempo para cá, o Alan tem sido mais utilizado. Inclusive foi utilizado no jogo da Libertadores. Pode o Gerson como segundo e 2 de velocidade pelo lado, de acordo com o jogo. Se você buscar o Gerson para fazer um segundo do lado do Pulgar, ele faz bem. Olha, em algumas situações ele faz como primeiro também. E ele já foi um jogador que foi, com o Sampaoli, ele foi utilizado até como ponta. E ele sempre entregou bem, ele rende muito bem. E essa é mais uma das virtudes do elenco e da abordagem que tem o Felipe para o elenco. Ele pode mudar o time e ele não vai oferecer tanta tranquilidade assim para quem não está jogando bem. Mas vou ser muito sincero, fiquei preocupado com Vitória na primeira rodada, no jogo contra o Juventude. Sim. E o Vitória de hoje, bem melhor. Bem melhor. Né? Veja o tamanho do desafio. Era jogar contra o Flamengo, era jogar contra o Flamengo depois de uma sequência de resultados que não são agradáveis, inclusive de Sul-Americana, e o Vitória obrigou o Flamengo a ser o Flamengo. Hoje a Vitória fez um jogo muito legal, obrigando o Flamengo a jogar. Mesmo jogando, perdeu, né? Tem isso também, já são 5 jogos já sem essa vitória, mas na Sul-Americana o Vitória foi muito mal. E aí vai para um campeonato brasileiro, eu continuo muito preocupada, ainda mais pela derrota. Continuo muito preocupada porque é um Flamengo que encontra uma bola e consegue fazer um gol com o Bruno Henrique e vem a vitória. O Vitória foi muito valente no jogo de hoje, como o Sport jogou muito bem contra o Palmeiras, a gente vai falar já. Os dois times nordestinos que receberam as duas maiores potências do futebol brasileiro. Sobre o meio campo do Flamengo, acho que tecnicamente esse é o meio campo ideal, mas sempre tem muitas variáveis impactando isso. E acho que especialmente a parte física. Quantas vezes durante a temporada a gente vai ter Pulgar, especialmente De La Cruz, Arrascaeta e o Gerson, bem disponíveis e bem fisicamente para fazer parte desse meio campo. Pós-data FIFA quase nunca. Tem sido raro. O Arrascaeta é um jogador que vem convivendo com muito problema físico. O De La Cruz, o Tite falou bastante sobre isso na última temporada. O De
De La Cruz assim, claramente sentiu o impacto de sair do futebol argentino, impacto físico, e vir para o futebol brasileiro em termos de maratona de jogos. Ele é um atleta, ele é um corpo em adaptação ao futebol que se pratica. Ele oscilava no River também, né? Sim, tecnicamente. Aqui ele tem tido problemas mais físicos, né? Hoje também, bola na trave no primeiro tempo. E acho que isso é legal do Flamengo, né? Também começar a encontrar, né? E certamente o Felipe Luiz está pensando nisso. O que você vai fazer quando você não tem o Arrascaeta? Alguém vai jogar exatamente na função que ele exerce? Ou você, de repente, vai mudar o time e vai ter um time com características diferentes? Eu acho que isso tudo, à medida que o tempo vai passando, o Felipe Luiz vai ficando mais pronto e mais preparado para tomar as decisões. Porque isso é muito claro, né, Biner? Que não terá o Arrascaeta sempre à disposição, isso está muito claro pro Felipe Luiz. Eu acho que não se ele... Eu duvido que tiver a ideia de manter um time titular, é porque ele está aproveitando o elenco. Você pega, por exemplo, hoje com o Gerson joga pelo lado, o Gerson vai construir por dentro, mas você tem a volta do Wesley. Aí você tem o jogador agudo que está em grande fase, né? De novo. Fazendo bastante o lado de campo, que o Gerson não faz a linha de fundo. O Gerson vem criando por dentro. Aí traz o Gerson para segundo. Você tem reservas que são atacantes de fato, diferentes do Wesley, mas que vão para a linha de fundo. Daqui a pouco tem o Pedro. Pode achar que em algum momento, como você pode jogar com um atacante de lado de campo, seja alguma coisa mais inteligente do que... Porque você tem um centroavante ali, que pode também sair da área, mas a bola chega mais pela linha de fundo, de frente para o Pedro. Você pode, em outros jogos, jogar com Pedro e Juninho. Jogar num 4-4-2, porque o Juninho sai muito da área, o Pedro se movimenta. Enriquecer as questões coletivas e torná-las eficazes, usando todo o potencial do elenco, é a missão do técnico. A missão do técnico não é arranjar um time titular. Quem tem que arranjar um time titular é técnico que tem elenco super limitado. Então eu só tenho algumas ideias aqui que são muito óbvias, mas óbvias comigo falando no ar-condicionado, muito possíveis na teoria, mas quem implementa isso é o treinador. E é muito claro, né, Vitor, que assim, se eu jogar sem o Arrascaeta e sem o Gerson, você vai sofrer mais, você vai ter mais dificuldade. Por mais que tenha um elenco espetacular, assim, são dois jogadores, é um jogador espetacular e é um outro que pode fazer a função dele sem cair tanto. São os construtores. No meio de semana a gente viu isso. São jogadores que têm arranque, uma afinidade com a bola diferente. No meio de semana a gente viu o Luiz Araújo, que já jogou assim outras vezes. Já jogou assim com o Tite, que já jogou assim na Major League Soccer, pelos dois lados ou por dentro. Mas é diferente da dinâmica, na forma que recebe a bola. Ele recebe a bola pensando em partir. O Arrascaeta e o Gerson recebem a bola e já imaginando o que vai acontecer. Já imaginando a próxima jogada. A gente está falando de armadores, daqueles jogadores diferentes por dentro. E foi o que aconteceu no meio de semana, não tinha os dois. Hoje você pode se dar ao luxo de, sim, guardar o Arrascaeta em um jogo ou outro. Contanto que tenha um jogador como o Gerson, por exemplo, que hoje até foi recuado, para jogar adiantado. Porque ele consegue fazer as funções. O padrão pode ser isso que eu estava falando. Bom, beleza, não vou ter o Arrascaeta, o Gerson vai jogar, entendeu? E joga. Criar esses padrões que certamente o Felipe vai acabar criando. Como ele não teve contra o Deportivo Táchira, é claro que é uma equipe que sofre um pouco mais. Por isso que eu penso assim, ele vai ou não vai vai ter os seus titulares? Ou colocamos o Gerson e o Arrascaeta como os jogadores que estarão nos principais jogos, e aí sim podemos colocar como jogadores titulares, e os outros ele consegue mesclar de várias formas. Se você fala de cadeira cativa, se for pensar em três que, se estiverem em forma, jogam sempre, são Gerson, Arrascaeta e Pulgar. Sim. Até pelas opções de banco, o Arrascaeta, como a Rafa falou, é um construtor, mas que tem o drible, o arranque. O Gerson é um construtor mais inteligente, um cara que vai pensar mais no jogo, articular, ocupar melhor os espaços do campo. E o Pulgar é disparado o melhor marcador que o time tem no meio campo, além de ter um bom passe. Quando você tira, como você falou, no jogo do meio de semana, o Gerson e o Arrascaeta, o Felipe usou 4 jogadores avançados, só que ninguém sabia jogar entre as linhas. E aí faltava a profundidade. Para esses caras, ter opção de drible. Porque, por exemplo, o time hoje do Vitória está marcando o Gerson, está marcando o Arrascaeta. Vai sobrar mais espaço para o Everton Cebolinha eventualmente receber uma bola no mano a mano. Se houver alguma inversão de jogo para isso acontecer, esses caras têm muito mais condições de fazer. O Arrascaeta associa muito bem com quem joga do lado esquerdo, porque as associações basicamente são Arrascaeta e Cebolinha, Wesley e Gerson, do outro lado. Né? Então são construções que estão muito bem definidas.
Só acho que o Felipe, com o tempo, e esse é um desafio enorme, porque não tem tempo para treinar. Sim. Se ele tivesse uma semana, todas as semanas para treinar, ele viria com uma novidade ou com uma coisa a mais sempre. Eu não sei como é que ele vai fazer o que eu digo que pode ser feito a mais, jogando quarta, domingo e o Mundial, que outras equipes vão ter de período para se acertarem. E assim... Não sei se é viável fazer isso. Passou muito tempo viajando